Oi, minha gente, nós vamos falar agora dos livros, as indicações das obras literárias que você pode citar na sua redação como repertório, né? Naquele quesito de interdisciplinaridade da segunda competência, que vale 200 pontos. Eu vou começar com Senhora, de José de Alencar. Essa obra trata de um romance urbano que retrata o casamento por interesse numa sociedade de aparências do século XIX. Gente, pensa que é só de agora que a gente tem essa história de casamentos por interesses, desde aquela época que nós estamos falando de 1800 e pouquinho, ok? Bom, naquela época foi a época em que o autor José de Alencar vivia, certo? Essa obra desperta no leitor uma reflexão, e isso é importante, sobre as relações humanas e mostra como elas se dão sob influência do dinheiro e a importância que a sociedade dá a ele, né? E isso transforma, inclusive, o direcionamento de vida e personalidade de muitas pessoas, certo? Então, você citar Senhor José de Alencar é fonte riquíssima, ok? Agora, em que obras, em que tipo de redação, por exemplo, você pode citar Senhora de José de Alencar, que eu estou indicando para você? Olha, relações humanas, ok? Nós estamos falando dessa questão dos interesses, né? Você pode citar também em temas que trate de classes sociais, certo? Você pode citar também em temas que tratam de relacionamento social de um modo geral, imposição de poder. Então, são aí alguns temas que você pode incluir a Senhora de José de Alencar. O livro é Senhora, viu? A Senhora, eu falei a Senhora, a obra Senhora de José de Alencar. Okay. Outra obra importantíssima que você pode citar, importantíssima porque ela deu início ao realismo no Brasil, é a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, o grande Machado. Nós falamos há pouco sobre José de Alencar, né? E o Machado de Assis. Essa obra Dom Casmurro trata de uma pseudobiografia, quer dizer, uma falsa biografia. Por quê? Porque é romance, né, gente? É inventado. Né? É de um homem envelhecido que parece preencher sua solidão com a recordação de um passado, né? Essa marca, esse passado marca o seu sofrimento pessoal, é uma visão amarga que ele tem e doída de quem foi machucado, de quem foi ferido, de quem foi traído pela vida, e tem a impressão, sabe, de que num certo momento da obra ele mesmo foi traído pela sua esposa, lembram-se, Capitu, né? E por isso vai se isolando e ensimesmando. O romance é precursor, como eu disse, do realismo no Brasil. Agora, quais os temas em que eu posso citar Dom Casmurro de Machado de Assis? Olha, temas, por exemplo, de relacionamentos sociais, né, porque sempre cai essas questões de relacionamentos no Enem, né? A questão da opressão, a questão da dignidade humana também são temas que você pode incluir aí como repertório essa obra Dom Casmurro de Machado de Assis. E o examinador vai ver que você lê mesmo, que você está por dentro da literatura brasileira e se prepara também para a prova aí de linguagens. Ok? Então é isso. Outra obra também que você pode citar, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Olha, essa obra tem um caráter denuncista. O que é uma obra de caráter denuncista? E se você citar isso numa redação, por exemplo, o examinador vai ver com outros olhos. Denuncia uma realidade. E o que estava Graciliano Ramos denunciando naquela época? Olha, primeiro, o romance foi publicado em 1938,
né? E naquela época, uma época em que se retratava muito da vida miserável de pessoas retirantes. E Fabiano, em Vidas Secas, e sua família, eles representavam esse sertanejo, né, que era obrigado a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas com a seca. Não é? Então é um romance também regionalista, porque trata ali das questões do nosso Nordeste. Não é? E também essa obra mostra o abismo existente entre os dois lados do Brasil, exatamente essa questão, a do Sudeste e, conforme eu disse aí, e do Nordeste, em uma era de substituição da agricultura pela industrialização. Olha essa relação aí, viu? Da agricultura e industrialização. Começo do século XX, minha gente, principalmente com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Não é? O estilo seco de Graciliano Ramos, né, que usa poucos adjetivos, parece exatamente transmitir a ideia dessa aridez daquele ambiente, né, e os seus efeitos sobre as pessoas que ali estão. Interessante nessa obra que a cachorra tem nome, baleia, mas os filhos não têm nome, porque a baleia tinha uma função muito maior, né, do que os filhos ali, porque ela caçava. Então, essa obra Vidas Secas é muito interessante para você citar também nas redações. Temas que nós podemos citar Vidas Secas, hein? Já deu para imaginar? Olha, pode ser citado em questões que envolvam, né, temas que envolvam desigualdade social, a fome, a pobreza, a cidadania, a injustiça, né, a dignidade humana, como eu disse também no outro tema aí, a importância do acesso aos direitos básicos mínimos que estão presentes na Constituição brasileira. Você pode colocar a Constituição brasileira, pode colocar Constituição cidadã, não é? Lei Magna, pode fazer isso. Outro livro também, outra obra que pode ser citada é O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Essa obra, O Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro viveu ali entre 1920, mais ou menos, né? Parece que morreu em 1997, 1922 a 1997 que ele viveu, né? É uma obra importantíssima essa, porque ela fala, não é? Ela faz a gente compreender a formação étnica, cultural, social do nosso povo brasileiro. Não é? É um ensaio histórico, também antropológico. Poxa, Darcy Ribeiro gostava de trabalhar com essas questões antropológicas, né? A questão da diversidade, né? O nosso mundo, qual a formação do nosso povo, certo? Qual a contribuição que vários povos puderam dar, certo? Ou a questão dos primeiros colonizadores, que são, todo mundo sabe, os portugueses, né? A questão também da colaboração dos imigrantes, os franceses, por exemplo, né? Os italianos, os japoneses, né? Foram importantíssimos também, como os alemães, certo? Entre outros, e também, por que não, dos negros que vieram de várias regiões da África e aqui deixaram tanta cultura. Olha, o nosso índio, o nosso negro deixa uma riqueza cultural tremendamente grande na formação do povo brasileiro. Okay? Temas em que pode ser citada essa obra, como é que chama a obra? O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Temas, questão dos direitos humanos também pode ser citado, né? A questão da diversidade cultural não demora a cair isso no Enem, né? E também em outros concursos. A questão da miscigenação do nosso povo. Então, nós temos que adotar essa obra, ok? O Povo Brasileiro, você citar, vai enriquecer muito
certo. Bem, tem a obra também, 1808, de Laurentino Gomes. É uma obra também, é um livro do próprio jornalista, né, Laurentino Gomes, que foi publicado em 2008 e ele apresenta uma riqueza muito grande, fala de uma rainha louca, gente, rainha louca mesmo, e um príncipe medroso, né, de uma corte corrupta, com medo de Napoleão, não é, ali invadir a França, veio para o Brasil essa corte, certo? Então ali ele conta fatos históricos dessa fuga, sabe? Como é que foi possível virem para o Brasil e como é que foi essa questão da possibilidade da invasão de Napoleão Bonaparte ali e como essas pessoas se comportaram aqui no Brasil. É bem curiosa essa obra. Oi, você tem que ler essa obra, você citar essa obra, o examinador fica apaixonado por você e quem vai corrigir o seu texto, ok? Quais os temas em que ela pode ser citada? Pode ser citada, por exemplo, conhecimentos, quando você quer citar conhecimentos de história, provar para o examinador que você estudou história para essas provas, ok? E tem que ter isso nas redações também, essas citações, né? Sobretudo, temas relativos ao primeiro reinado, por que não? Não é? E a nossa diversidade cultural também, ok? Desde lá de trás, com a vinda da corte para o Brasil. Certo, gente? Então, é muito interessante essa obra. Uma outra obra também muito interessante é Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Essa obra é um livro-reportagem fundamentalíssimo para que nós possamos entender e resgatar aquele esquecimento em que viveram muitas pessoas no Brasil que tinham problemas psíquicos, psicológicos, né? Um povo esquecido que deixou de ser registrado nos capítulos mais interessantes, mas foram registrados nos mais macabros da nossa história. É uma barbárie, gente, sabe? É uma desumanidade pela qual muitas pessoas passaram, né, durante parte do século XX. Conta a história do maior hospício do Brasil, conhecido por Colônia, situado lá em Barbacena, Minas Gerais, viu? Durante décadas e décadas, milhares de pacientes foram internados à força, sem diagnóstico de doença mental, certo? Eles foram ali torturados, eles foram ali violentados, eles foram mortos sem que ninguém se importasse com o seu destino, certo? Então, ali, eles transformaram-se em epilépticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, porque eles, às vezes, nem eram quando entraram, mas eles conviveram com outras pessoas ali. E o que iam fazendo? Recolhendo as prostitutas, os alcoólicos e jogando ali no meio daquelas pessoas que já estavam internados ali. Meninas prostitutas, por exemplo, né? Meninas grávidas pelos patrões. Então, como é que a sociedade escondia? Jogando lá para o Hospital Colônia de Barbacena, e porque aí não precisava de eles nem terem outros problemas, já colocavam ali, né? Então, maridos, né, cujas esposas descobriram que eram traídos, então mandavam as mocinhas para lá, já que tinham poder, né? E aquelas que perdiam a virgindade antes do casamento, até isso, minha gente, em pleno século XX, século passado. Então, a Daniela conta essa história em Holocausto Brasileiro, porque todo mundo conhece o Holocausto ali da Alemanha, né? Por causa de Hitler e tal. E esse é o Holocausto Brasileiro, tá? Merece ser citado nas redações? Sim.
em que temas que podem ser citados essa obra Holocausto Brasileiro. Acho que é bom a gente falar, né? Por exemplo, problemas relacionados com saúde pública no Brasil, a questão da opressão, a questão dos direitos humanos, né, gente? Pode ser citado também tortura, a dignidade humana, a violência. Olha, são vários temas que você pode citar essa obra aí, riquíssima, viu? Holocausto Brasileiro. Já ia me esquecendo aqui dos temas. Ok, minha gente? Outra obra também que pode ser citada, que deve ser citada, você já tem que levar mais ou menos pronto ali o resumo dela, é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Essa obra nada mais é do que o diário de uma catadora de papel. Qual o nome dela? Já deu para perceber? Carolina Maria de Jesus. E esse diário foi dividido em dia, mês e ano e deu origem então a essa obra. Essa obra retrata o cotidiano triste e cruel da vida na favela, agora comunidades, né, nas comunidades, certo? A linguagem é simples, mas é contundente e comove qualquer leitor. Leia para você ter uma ideia. Olha, comove qualquer leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora de contar o que viu a Carolina, certo? Então ela viveu isso, ela sentiu tudo isso nos anos em que morou na comunidade de Canindé, em São Paulo, com seus 3 filhos. Em que temas você pode citar essa obra, hein? Você pode citar em temas que entrem, por exemplo, a questão da pobreza, a questão da fome, lógico, né, gente? Da desigualdade social, mais uma vez, da injustiça e do racismo, da intolerância também, né, racial. Eu acho muito interessante você citar essa obra, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Olha, outra obra interessante também seria 1984, de George Orwell. É interessante essa pronúncia aí, mas é assim mesmo, viu, gente? Olha, esse livro conta a história de um mundo dominado por ditadores, e fala de pessoas, de uma sociedade que vive aprisionada na engrenagem totalitária, de uma própria sociedade completamente dominada pelo Estado, certo? Onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho. Olha que interessante, coletivo, mas sozinho, não é? Isso hoje foi tratado como relações líquidas, sabe? Mas como é que, voltando à obra aqui, né? Tem ali um partido dominante em Oceânia e ali se produz as riquezas, e essas riquezas ela é determinada, só alguns que possuem naturalmente, não é? O resto não tem luxo, não tem vida longa, não tem felicidade. Na verdade, o que emana daquelas pessoas, naquela sociedade, é o poder pelo puro poder. É isso que vale naquela sociedade, sabe? A ideologia daquele partido grande, ela visa, sabe a quê? A nada, né? A coisa alguma para ninguém, no presente ou no futuro. Então, essa obra ela é até bastante curiosa, viu? Que temas que você pode citar essa obra? Qualquer tema que envolva os direitos à liberdade de expressão, porque ali é tirado, né, das pessoas, a privacidade e o combate à censura e à tortura. É um livro que é best-seller, muito interessante, 1984, eu acho que seria bom você citar. Olha, outra obra que nós podemos citar também nas redações, e você deve mostrar ao examinador que você está por dentro de tudo mesmo que acontece e que você lê, né? É essa obra, O Homem Invisível,
de Ralph Ellison. Olha, como é que eu poderia dizer, resumir essa obra? É a história de um homem invisível, tá bom? É a história de um jovem negro, viu, que sai do sul racista dos Estados Unidos e vai para o Harlem, em Nova York, nos primeiros anos do século XX. Com o passar do tempo, entre as experiências frequentes, né, e contraditórias, o protagonista da obra conhece um mundo muito diferente daquilo que idealizara. Então ele se torna invisível entre os brancos racistas e também para os próprios negros radicais. Interessante isso, né? É como se fosse um homem invisível ali. Ele deseja apenas ser como é, não um homem invisível, mas ele se torna invisível pelas pessoas, onde todos o veem, todas aquelas pessoas que o rodeiam, né? O veem, e para eles ele é simplesmente o nada, certo? É mais ou menos isso, grosso modo contando. Temas em que você pode citar essa obra, O Homem Invisível. Você pode citar, por exemplo, de racismo, né? Obras que falam de preconceito, de exclusão social, né? Já pensou você numa sociedade e você é invisível naquela sociedade? O que é você naquela sociedade? Eu acho que é interessante citar isso aqui nas redações, ok? Uma outra obra também que eu acho assim muito interessante é Lolita. Olha, é uma das obras mais polêmicas da literatura contemporânea universal, certo? Esse livro é muito arrojado para a moral vigente na época em que ele foi publicado, certo? O seu autor, como eu disse, Vladimir Nabokov, ele viveu entre 1899 e 1977. Ele foi inicialmente, como se diz, criticado, a obra foi recusada por várias editoras, tá? Até ser finalmente lançada em 1955. Então, naquela época ainda havia muitas questões assim de censuras, né? Não se podia mostrar tantas coisas nuas e puras como tinha que fazer, não é? Então, gente, essa obra foi uma das obras, está entre os best-sellers, os livros mais vendidos da época, né? O protagonista ali é o obsessivo Humbert, que é um professor de meia-idade, né? Eu nem sei se eu falei certo aqui, mas pelo menos eu li assim, né? Ele narra no misto de confissão a memória irreprimível e desastrosa. Aí que vem o problema. Desastrosa atração por Lolita, filha de 12 anos de sua senhora, sabe? Então, isso foi terrível na obra. Já pensou você ler uma obra em que alguém se apaixona por uma menina de 12 anos? Vale a pena você ler para citar nas provas, na redação do Enem, e para você também se deliciar como leitura. Não é deliciar você ficar apaixonado pela leitura, mas chama atenção esse tipo de leitura, não chama? Então, quais os temas em que pode ser citada essa obra? Qualquer tema, viu? Lolita pode ser citada em qualquer tema que envolva pedofilia, que é um tema que a qualquer momento cai nessas provas, ok? Pedofilia, aliciamento de menores de idade. Então você pode decorar essa obra e ler e decorar as partes principais, e para você fazer uma citaçãozinha, uma alusão rápida ali, ok? Então é essa obra muito importante. Outra obra também importante que nós não podemos deixar de citar é a obra extraordinária de R.J. Palacio. Essa eu estou aqui aportuguesando, né? R.J. Palacio, né? Alguma coisa assim. Passando para a nossa língua portuguesa, eu vou falar o seguinte, ó. Esse autor, ele escreve uma obra que fala assim de uma síndrome genética cuja sequela é uma severa deformidade facial
que impôs sobre o seu personagem, sabe? E esse personagem, o que ele deseja é um lugar ao sol. Então, ele, apesar da aparência incomum, ele quer ser um menino igual a todos os outros meninos. Então, assim, por isso chama extraordinário. Ele chama aquele menino com aquelas necessidades especiais, né? Uma criança com necessidades especiais de extraordinário. Essa obra consegue captar o impacto que uma família, que amigos, que a comunidade, tá, sofre. Então, assim, por causa dessa questão de a criança ser extraordinária, sabe? Então, uma história comovente, vale a pena você citar também na sua redação. Quais os temas em que pode ser citada essa obra, hein? Olha, é uma obra, temas que envolvam, por exemplo, o combate ao preconceito, porque você vai ver que na obra realmente ele sofre esses preconceitos, né? A questão da aceitação, o desafio da aceitação do diferente, questão naturalmente dos direitos humanos, né? E acesso à educação. Vale a pena ler e vale a pena você citar Extraordinário, ok? Uma outra obra também que eu acho que a gente não pode esquecer de citar. Você está vendo que eu estou dando aí várias opções de obras literárias para você citar na redação. Você tem que escolher algumas dessas, você não vai escolher todas aqui, saber a história de todas, decorar a história de todas, mas o máximo que você puder, você pode decorar, viu, as principais referências e citar na sua redação. Porque quem tem o costume de tirar mais de 900, né, conseguir mais de 900 no Enem, nota 1000, são pessoas que têm citado, que têm feito citações como essas que eu estou passando para vocês. É meio cansativo, mas eu estou dando até algumas dicas de obras literárias para você ler também. Você não pode pensar que vai cursar o ensino superior, não é? Ou você vai tentar um concurso grandioso aí, uma pessoa que não lê. Então, já estou dando algumas dicas para você, né? Outra obra interessantíssima para você citar é Fahrenheit, de Ray Bradbury. Escrita essa obra, gente, após o término da Segunda Guerra Mundial, em Quanto, gente? Quando é que terminou a Segunda Guerra Mundial? Olha, em 1953, viu? Essa obra foi escrita exatamente ali ao final da Segunda Guerra Mundial. É um texto que condena não só a opressão anti-intelectual nazista, ok? Eu acho que vale a pena dizer isso aí, né? Mas principalmente o cenário dos anos lá de 1950, 1953, 1954, 1955, por aí, tá? Revelando a sua apreensão numa sociedade opressiva, isso mesmo, e comandada pelo autoritarismo do mundo pós-guerra. Gente, esse livro você tem que citar essa obra, sim, porque vários temas ela pode estar presente, em vários temas, por exemplo, a questão da opressão, a questão da censura, né? O cerceamento da liberdade de expressão, ok? Também pode ser usado também como gancho para tratar da importância da leitura e do acesso à cultura e educação. Então, vá pegando essas obras, vá dando um jeito de ir decorando esses nomes, do que trata mais ou menos cada um e que temas que você pode citar, porque são importantíssimos para o seu repertório na redação nota 1000. Tem outra obra também que a gente precisa citar, é a obra O Sol é para Todos. O Sol é para Todos, de Harper Lee. Gente, é um livro bastante interessante também, e ele é muito emblemático. Ele fala sobre racismo, sobre injustiça, sobre a história de um advogado que defende um homem negro, mais uma vez a questão do negro, acusado de estuprar uma mulher branca
nos Estados Unidos em 1930, certo? O que acontece? Ele enfrenta naturalmente a repressão, as represálias, né? Represália de uma comunidade racista. O livro é narrado, inclusive, de forma atemporal, viu, gente? Fala sobre a tolerância, a intolerância, na verdade, né? A questão da perda da inocência, o conceito de justiça ali, certo? Essa obra já vendeu mais de 30 milhões de cópias nos Estados Unidos. Tá? Ela ganhou também a recomendação do presidente, na época, Barack Obama, tá? Como ele proferiu, né, o seguinte elogio sobre essa obra: ó, este é o melhor livro contra todas as formas de racismo. Quem disse isso foi Barack Obama, na época em que foi presidente dos Estados Unidos. Tá? Em que temas que você pode citar essa obra? Preconceito, igualdade de gênero, ok? Racismo, exclusão social, entre outros também. Então não se esqueça de citar essa obra. Então está aí, minha gente, um repertório de obras que você precisa ler e que você, quando estiver lendo, precisa pensar: de que forma eu posso citar passagens dessa obra na minha redação dissertativa argumentativa, ok? Tem aí vários repertórios, ok? Então é isso aí.